E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez, tá tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos estudar o Teorema de Tales, esse teorema super importante para geometria. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales diz é que se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Então, se eu tiver três retas paralelas, cortada por duas retas transversais, a medida desse segmento sobre esse é igual à medida desse segmento sobre esse. Vamos ver algumas relações que são consequências disso aí. Está aqui os três eixos de retas paralelas, né? Cortado por dois eixos transversais. E aí eu vou chamar essa interseção de A, aqui de B, aqui de C. Essa daqui de A', de B' e de C'. E aí eu vou medir o segmento AB e chamar de X. Vou fazer o mesmo para o segmento A' e B' e chamar de X'. Vou pegar o segmento BC e chamar de Y. E o segmento B' e C' e chamar de Y. Então, a gente tem a relação que X sobre X' é igual a Y sobre Y'. Então, se você tiver uma medida aqui e dividir por essa medida, vai ser igual a essa daqui dividido por essa. Outra relação também que você vai encontrar é você pegar esse segmento x dividir por y e dizer que é igual a esse segmento x' dividido por y'. Além dessas duas relações, tem uma terceira, que é você pegar o segmento x dividir pelo total, dizer que é igual ao segmento x' dividido pelo total do lado dele, que a gente vai ver mais à frente nos exemplos. Vamos botar isso na prática para entender melhor. Está aqui o primeiro exemplo. Está aqui três eixos de reta paralelo, né? Não está horizontal, mas elas são paralelas. A distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Então, essas duas retas são paralelas. E o mesmo dessa distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Então, elas também são paralelas. Três eixos paralelos, se a gente cortar por duas retas transversais. E vamos marcar aqui a intercepção de cada reta. Quase não sai, vou chamar aqui de x. Aqui, digamos que mede 3, aqui mede 10 e aqui mede 15. E eu quero achar o valor de x. Para achar esse valor de x, eu posso usar qualquer uma daquelas relações. Vou fazer com uma e depois vou fazer com outra, e você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, fazendo pelaquela primeira relação, vai ficar x sobre 3, né? Esse segmento sobre esse, igual 10 sobre 15. Observe que se eu botei o x aqui em cima, logo primeiro, e o 3 embaixo, como esse x faz parte dessa reta aqui, eu tenho que botar o 10 em cima do outro lado e o 15 embaixo, né? Então, você não pode inverter e desse lado aqui botar o contrário, né? Botar o 15 em cima e o 10 embaixo. E aí, agora, se você lembra do vídeo sobre regra de 3, se não lembra, assista aqui no card superior. Tem um vídeo de regra de 3 que mostra que quando a gente tem isso aqui, a gente tem três informações e precisa encontrar uma quarta informação. E aí, para resolver isso, a gente faz um famoso tchuf-tchuf. Como assim? Esse cara multiplica esse e esse multiplica esse. Então, fazendo o 15 vezes x vai ficar 15x e fazendo 3 vezes 10 vai dar 30, ok? E aqui a gente tem uma equação, né, de primeiro grau, a gente divide ambos os membros por 15, ou como a gente costuma dizer, está multiplicando, passa para lá dividindo, e fazendo essa divisão, 30 por 15, a gente vai ter 2 como resultado. Então, a medida desse segmento aqui, desse ponto a esse, mede 2. Agora, vamos fazer o mesmo exemplo, só que utilizando a outra relação. Então, está aqui as mesmas retas paralelas, os mesmos valores de segmento. E aí, em vez de usar aquela relação, eu vou usar a minha relação favorita, que é colocar o x sobre 10 igual a 3 sobre 15. Porque ela já vem montadinha desse jeito. Aqui já está o x, embaixo já está o 10, aqui já está o 3 em cima, embaixo já está o 15. Eu não preciso ajustar muito, por isso que é a minha favorita. Evita que eu erre a posição que eu vou colocar. Então, agora fazendo os extremos do meio, vai ficar x vezes 15, que vai dar 15x. E 3 vezes 10 vai dar 30. Resolve da mesma forma, né? Divide por 15 e dá igual a 2. Então, aí fica a seu critério, se você prefere usar outra ou essa, o resultado dá o mesmo. E ainda você poderia usar uma outra, que é esse sobre o total, é igual a esse sobre o total, mas a gente vai ver ela com mais calma no exemplo aqui, ok? Vamos cá. Exemplo 3. Está aqui três feixes de retas paralelas, cortada por duas transversais. E eu tenho
os pontos aqui de intercepção pelas retas, e eu estou chamando esse segmento aqui de x, esse aqui de 2, esse aqui eu não sei, e esse aqui eu chamo de 3. Só que eu sei o total daqui, desse ponto aqui de cima, para esse ponto aqui embaixo, e eu sei que ele vale 10. Quando eu tenho assim, não tem uma medida de cada, né? Porque se eu tivesse aqui, eu usava aquela relação x sobre o que está aqui, igual 2 sobre o 3. Só que nesse caso eu não tenho essa medida, eu tenho o total. Esse arco aqui está representando desse ponto de cima até aqui embaixo. Então esse pedaço todo é 10. Então a gente vai usar aquela relação que eu comentei, que vai ficar x sobre 10, ou seja, esse pedacinho aqui sobre o todo, que é 10, igual a 2 sobre o todo. De onde saiu esse 5? O 5 é o todo. Se você pegar o 2 e somar com 3, dá 5. Então, se eu fizesse um pedacinho daqui até aqui, ele mede 5, né? 2 com 3. Então, vai ficar x sobre o todo igual a 2 sobre o todo. Professor, por que eu não usei o 3 e usei o 2 aqui em cima? Porque o 2 está equivalente ao x, ele está entre as duas mesmas retas paralelas. Ó. Daqui até aqui x, entre essas paralelas 2. Então, se eu usei o x, eu uso o 2. Digamos que o x estivesse aqui embaixo. Se o x estivesse aqui embaixo, eu ia usar o 3, porque ele está entre essas duas retas paralelas. Mas como ele está entre essas, eu uso o 2. Certo? Então, fazendo o tchuf-tchuf, né, extremos por meios, vai ficar 5 vezes x, ou x vezes 5, que dá na mesma, que dá 5x, e 2 vezes 10, que dá 20. Aí eu divido ambos por 5, 20 por 5 vai dar 4, é a medida desse segmento x, ok? Mais para frente, vamos fazer os exercícios para fixar o que a gente viu até aqui. Vamos para a primeira questão. A figura abaixo mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. E na segunda avenida, um dos quarteirões mede x e ele quer saber o comprimento do outro, como está aqui. Repare que se você ignorasse aqui as casas, as ruas e fizesse só as linhas, você ia ter retas paralelas. Ó. Essa reta aqui, essa rua aqui de trás, é paralela a essa. Okay? Então, é como se fosse aquela figura, só que de lado. Então, eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver essa questão. Depois de tentar, você dá play e segue comigo na resolução. Vamos lá? Então, repetindo, né? Queremos a medida de x e temos a figura aqui. Então, você pode usar várias relações. Eu gosto daquela, né, que já está montadinha, tipo esse sobre esse igual esse sobre esse. Mas você pode fazer 80 sobre 60 igual a 90 sobre x. Ou ainda, se quiser, usa aquela do todo. Então, eu vou fazer a que eu gosto, né? Então, vai ficar 80 sobre 90 igual a 60 sobre x. E agora a gente resolve, né, extremos por meios, né? Como aqui está múltiplo de 10, me dá uma coceirinha, dá vontade de simplificar a fração, e até recomendo isso, sempre que você vê uma fração, tente simplificar ela. Aqui, simplificando por 10, esse zero vai embora, vai ficar 8 sobre 9, e fazendo a distributiva 8 vezes x, vai ficar 8x. Né? E aí a gente faz o 9 vezes 60. Então, vai ficar 8x, 9 vezes 60 dá 540. Se você não quiser simplificar, ia ficar 80x igual 90 vezes 60, que é dar 80x igual 5.400. Mas no final das contas vai dar o mesmo valor. Só gosto de simplificar para diminuir as contas. Então aqui está multiplicando, né? Passar para lá dividindo, vai ficar 540 dividido por 8, e a gente acha 67,5, que é a medida do segmento que a questão está pedindo, ok? Deu para entender? Se não deu, acompanhe os próximos exercícios, que até o final do vídeo eu garanto que você vai ficar fera nesse assunto. Vamos fazer mais uma questão. Agora a gente vai aumentando o nível de dificuldade até chegar à questão 5, que é a questão do Enem, que é a mais difícil aqui desse vídeo, certo? Então vamos lá. Segunda questão, um triângulo ADE foi projetado em cima de um triângulo ABC, conforme essa imagem aqui. Então tem um triângulo ADE projetado sobre um triângulo grandão aqui BC, né? Ele está aqui em azul e o triângulo grandão está em verde. E aí vem a pergunta, qual é a medida de x? Essa é uma de múltipla escolha, tem a alternativa A que é 5, a alternativa B que é 10, a alternativa C que é 15, a alternativa D que é 20 e a E que é 25. Pausa aí, tente fazer e segue comigo aqui na resolução. Bom, o que queremos? Queremos a medida de x e temos novamente a imagem já prontinha.
E aí, como é que a gente faz para descobrir? Olha, eu poderia tentar colocar esse segmento sobre esse, igual esse sobre esse, mas dessa vez eu não tenho esse segmento e não tenho nem esse. Mas eu tenho que o 48 é o todo aqui, e eu tenho que o 60 é o todo aqui. Então, eu vou usar aquela relação que tem um todo. Então, vai ficar 12 sobre o todo dele, igual a x sobre o total dele também. Então, vai ficar aqui 12 sobre 48 igual x sobre 60. Se você gosta de simplificar, recomendo que simplifique aqui por 12, né, que vai ficar 1 sobre 4, que já facilita bastante a conta. Se não, vamos fazer aqui sem simplificar, fazendo extremos por meios, vai ficar esse vezes esse, igual a esse daqui vezes esse. Então, vai ficar 48x e 12 vezes 60 dá 720. Está multiplicando, passa dividindo, 720 dividido por 48 vai ser igual a 15. Se você simplificou de cara, aqui por 12 ia ficar 1 sobre 4, né? Aí vai ficar 4 vezes x, aqui ia ficar 4x, e 1 vezes 60 ia dar 60. Tá multiplicando, ia passar dividindo, ia ficar 60 dividido por 4, que ia dar 15 do mesmo jeito. Então, por isso que eu recomendo sempre que simplifique, porque diminui as contas e diminui a chance de errar, na minha opinião, mas fica a seu critério. Beleza? E aí, como a nossa resposta foi 15, a alternativa certa é o item C de casa. Fechou? Vamos para a terceira questão agora. Aumentou mais um nível. FUVEST, vestibular. Então, vamos lá para a questão. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, conforme a figura aqui. Aí ele fala que as divisas laterais são perpendiculares à rua A. Perpendicular é que forma ângulo reto. Basicamente, ele está dizendo que esses segmentos aqui são paralelos. Ok? E aí vamos para a pergunta. Qual a medida de x, y e z em metros, respectivamente, sabendo que a frente total para a rua tem 180 metros? Vamos lá para a resolução. Queremos as medidas de x, y e z. E temos que a frente tem 180 e temos a figura também. Aí vamos para a resolução. Professor, você mostrou como achar o x e tal, e agora você está com x, y e z. E eu vou ter que somar isso tudo, botar 180, fazer a equação, papapá? Não precisa. Olha só o que você vai fazer. Você vai achar um por vez. Como assim? Olha, eu sei que 180 é a frente, então eu sei que daqui até aqui é 180, concordam? Então, olha, eu posso dizer que esse x sobre o total é igual a esse 40 sobre o total. E quem é o total aqui? 90, né? Que eu até calculei. 40 com 30, 70, com 20, 90. Então, posso fazer essa relação do 40 sobre 90 igual a x sobre 180. Ou seja, eu estou calculando aqui o 40 sobre o total dele, que é 90, igual ao x sobre o total aqui. Eu não estou usando o y e nem o z. Eu vou fazer primeiro o x, depois eu vou usar o mesmo raciocínio, fazendo o y sobre o total igual 30 sobre o total. Depois eu vou fazer o mesmo raciocínio com z. Então, com x ficou x sobre o total, x sobre 180, igual 40 sobre o total, que é 90. Ok? Então, aí faz extremos por meios, vai ficar x vezes 90 e vai ficar 40 vezes 180. Então, repetindo, imagine que você não tem esse y e que não tem esse z. Como é que você faria? Você sabendo que de cá até aqui é 180 e você sabe que de cá aqui é 90. Você calcularia esse sobre o todo igual esse sobre o todo. E é isso que a gente fez. Eu vou simplificar aqui, cortar esses zeros para facilitar minhas contas, né? Simplificar por 10. Vai ficar 9 vezes x, que dá 9x. E vai ficar 4 vezes 180, que vai dar 720. E aí está multiplicando, vou passar dividindo. 720 dividido por 9 vai dar igual a 80. Então, a gente achou a medida de x, que é 80. Agora, eu vou ignorar o x e vou fazer o y. Então, vai ficar 30 sobre o total. Por que 30? Porque o 30 é esse lado que tem a mesma distância, ou que está entre as retas paralelas que o y também está. Então, se eu estou fazendo o y, é 30. Quem está entre as retas paralelas que está o z? O 20. Então, quando eu for usar o z, eu vou fazer o 20. A mesma coisa foi do x, né? Por que eu usei o 40? Porque o x está entre essas retas paralelas e o 40 também. Então, fazendo do y, vai ficar 30 sobre o total, que é 90, igual y sobre o total, que é 180. Repare que praticamente só mudou a letra
E aqui, em vez de ser o 40, foi o 30, porque eu estou olhando agora o referente ao y. Vou simplificar, se você quisesse, podia simplificar logo por 30, que é dar 1 sobre 3. Mas eu vou cortar o 10 aí para não simplificar demais, né? Já que a gente está no comecinho do assunto. Então, simplificando, vai ficar 9 vezes y e vai ficar 3 vezes 180. 9 vezes y vai dar 9y e 3 vezes 180 dá 540. Tá multiplicando, passa dividindo, 540 dividido por 9 vai dar 60. Já achou o y que dá 60. E aqui, se você quisesse, não precisava nem fazer esse mesmo raciocínio para achar o z, já que você já sabe o x e já sabe o y. A gente viu que o x era 80 e o y é 60. 80 com 60 dá quanto? 140. E o total daqui até aqui é quanto? 180. 180 menos 140 sobra 40, né? Então o z vai dar 40. E a gente vai verificar agora que vai dar 40 mesmo. Mas você já sabendo os dois e sabendo tudo, né? Nem precisava fazer. Vamos fazer aqui só para ter certeza. Vai ser o mesmo raciocínio, só que agora é o z, né? Então vai ficar 20 sobre o total, que é 90, igual z sobre o total, que é 180. E aí eu vou simplificar aqui também por 10, e aí vai ficar 9 vezes z igual 2 vezes 180. Então, 9 vezes 2 vezes 180 vai dar 360, tá? Multiplicando, passa dividindo. 160 dividido por 9 vai dar 40, como a gente verificou. E você pode até testar, né? Pega lá o 80 mais 60 mais 40, de fato vai dar o 180, então suas continhas estão certinhas. Se desse diferente, você fez alguma coisa errada. Mas como deu certo, acertamos tudinho, beleza? Aumentando o nível, vamos para a quarta questão, que ele fala que de acordo com os dados dessa figura aqui abaixo, qual é o valor de x? E aí tem a alternativa A 10, alternativa B 12, alternativa C 13, alternativa D 14, alternativa E 15. Certo? Deu uma complicada, né? Porque a gente está fazendo só com x, agora tem uma multiplicação, menos, junto com x, então tem x do outro lado, as retas estão se cruzando. Mas aí, você acha que encara? Tenta aí. Pause, tenta resolver e depois dá play e segue comigo na resolução. Então vamos lá, queremos saber o valor de x e temos a figura monstruosa aqui. Então vamos para a resolução. Dá muita vontade de fazer 8 sobre 2x menos 6 igual 12 sobre x mais 1, né? Porque já está um em cima do outro bonitinho. Só que quando a gente fazia aquilo, a gente estava olhando as retas transversais. Então você tem que observar essa reta aqui transversal. Quem que faz parte dela? O 8 está em cima e quem está aqui embaixo, o x mais 1. E você olha a outra reta transversal, essa daqui, ó. Esse 12 aqui é essa medida do segmento dessa reta transversal. E esse 2x menos 6 é esse pedaço dessa mesma reta. Então a gente tem, se a gente for fazer a relação, vai ficar o 8 sobre o x mais 1 igual 12 sobre o 2x menos 6. Então esse é um cuidado que você tem que ter quando essas retas vão se cruzar também. Certo? Essas transversais. Então, você acompanha a reta e vê quem faz parte dela e vê quem faz parte da outra. Então, fazendo isso aqui, a gente vai fazer extremos por meios, né? Vai ficar esse vezes esse e esse vezes esse. A diferença é que agora é que a gente tem uma soma. Então, quando for multiplicar, vai ter que multiplicar a soma. Ou você multiplica direto, se você já tem costume, ou você monta ela separado com parênteses. Então, eu botei aqui o 8 vezes, abre parênteses, 2x menos 6, igual o 12, abre parênteses, x mais 1, para eu lembrar de fazer a multiplicação de todo mundo. Eu não posso só pegar esse 8 e multiplicar pelo 2x. Eu tenho que multiplicar também pelo menos 6. E aqui, para quem lembra desse assunto, você vai fazer aquele chuveirinho, né? Esse multiplica esse e esse multiplica esse. E o mesmo para o 12. O 12 multiplica esse e multiplica esse também. Então, 2 vezes 2x vai dar 16x e 8 vezes menos 6 dá menos 48. Mesma coisa do outro lado, né? Vai multiplicar os dois. Então, 12 vezes x dá 12x e o 12 vezes 1 dá 12. Resolver a equação, geralmente a gente separa o que tem incógnita com o que não tem. Ou seja, todo mundo que está x vem para um lado e todo mundo que não tem y, que não tem x, é para o outro lado. Certo? Só que lembre, né? Se você tira de um lado para o outro da equação, você muda o sinal. Esse 12 vai para cá e fica menos, e esse menos vai para cá e fica mais. E aí eu posso resolver, né? Esse 12 menos 12x, 16, né? 16 menos 12 dá 4, então vai dar 4x. E 12 mais 48 dá 60. Agora ficou fácil, está multiplicando, passa dividindo. 60 por 4 é igual a 15, ok?
E 15, a nossa resposta da alternativa é de escola. Vamos para a quinta e última questão desse vídeo, que já está muito longo, né? Agora sim, chegamos na questão do Enem, e essa é do Enem 2009. A rampa de um hospital tem em sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. Pergunta: a distância em metros em que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é: item A, 1,16 metros, item B, 3,0 metros, item C, 5,4 metros, item D, 5,6 metros e o item E, 7,04 metros. Então, pause aí e tente resolver essa que não tem nem imagem para ajudar. Você vai ter que fazer imagem. Então, vamos para a resolução. Botei ela aqui em miniatura, né? Que para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que construir a figura e eu vou fazer os passo a passo. Botei em verde as informações e em roxinho o que ele quer, que é a distância que o paciente ainda deve caminhar até o ponto mais alto. Então, para resolver isso aqui, eu vou fazer a figura. Então, vou fazer primeiro uma rampa, tá? Essa rampa elevada vai ser um triângulo, né? Por isso que a gente vai usar o Teorema de Tales. Professor, como é que eu sei que vou usar o Teorema de Tales nessa questão que não tinha figura? Faça a figura, depois observe o que você vai usar. Então, fiz a rampa. Ele diz que a altura mais elevada é 2,2 metros. Então, essa é a altura dela aqui, né? 2,2 metros. E ele fala que um paciente, ao caminhar sobre essa rampa, ou seja, ele vai caminhar aqui, né? Subir nessa rampa, ele deslocou 3,2 metros, então vou dividir aqui um pedacinho que ele andou e dizer que ele andou aqui 3,2. E aí que quando ele chegou aqui em cima, nesse 3,2 metros, essa altura aqui era de 0,8 metros. E ele quer saber a distância que falta. Então o carinha andou aqui do começo, subiu a rampa, chegou aqui e percebeu que ele estava a 0,8 metros de altura e tinha andado 3,2 metros e quer saber quanto ele falta para caminhar. Quanto ele falta para caminhar vai ser a medida daqui até aqui, que eu vou chamar de x, ok? Agora, se você olhar a figura, depois que a gente botou todas as informações, você vai ver que você vai usar o Teorema de Tales, porque esse segmento aqui da altura é paralelo a esse que é da altura. Então, vamos montar a relação. Que relação eu vou usar? Eu vou pegar esse segmento sobre o todo e vou igualar esse segmento sobre o todo. 0,8 sobre esse aqui, igual 2 sobre o todo. Eu também poderia colocar esse 3,2 sobre 0,8 e o todo aqui sobre 2,2 dá a mesma coisa, né? A gente viu que tem várias relações possíveis. Mas, professor, por que ficou uma soma aqui? Porque nesse caso, o todo é esses dois pedaços. Daqui até aqui é 3,2 e daqui até aqui é o que eu preciso descobrir, que é x. Então, a gente montou assim, podia ter montado do outro jeito também, que eu falei antes. E aí a gente vai fazer extremos e meios, né? Esse vezes esse vezes esse. Então, se você quisesse simplificar e tirar essas vírgulas, você podia multiplicar todo mundo aqui por 10, ia ficar 8 sobre 22, 32 sobre 32 mais 10x, né? Lembra, multiplicar por 10 é todo mundo. E aí você ia se livrar das vírgulas. Mas vamos fazer com vírgula para não dar uma confusão. Então, vamos fazer essa multiplicação, vai ficar 0,8 vezes essa soma, 3,2 mais x, igual a 2,2 vezes 3,2. Fazendo o que a gente fez na questão anterior, essa distributiva aqui, né? Então, vai ficar 0,8 vezes 3,2, que dá 2,56, e 0,8 vezes x vai dar 0,8x. E fazendo também desse lado, 2,2 vezes 3,2 vai dar 7,4. Vou passar esse 2,56 para lá subtraindo, ou subtrair ele dos dois lados. Aí vai ficar 0,8 sozinho ali, e aqui eu vou ter 7,04 menos 2,56. Fazendo essa subtração, a gente vai ter 4,48. Tá multiplicando, taca esse 0,8 dividindo, e fazendo essa divisão a gente vai ter 5,6, certo? Então, a nossa resposta é o item D de dado, 5,6 metros. E se você gostou, dá aquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!